Olá, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o Manuel Gomes. E para quem conhece também, eu sou o Manuel Gomes, ok? Nesta oportunidade, eu venho aqui para trazer uma palavra de Deus, da parte de Deus, para os nossos corações. E quero meditar nesta oportunidade em Salmos 46. Salmo 46, no versículo 1 a seguir, a palavra diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porquanto não temeremos, ainda que a terra se torne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações e reinos e se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 20. Contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Para que nós possamos entender um pouco aqui esse Salmo 46, se faz necessário nós conhecer o trasfundo onde esse salmo foi escrito, em que ocasião ele foi escrito. Aqui nesse salmo o título fala, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Na ocasião que esse salmo foi escrito, que tudo indica que foi pelos filhos de Coré, mas também, se nós olhar o trasfundo de onde foi escrito esse salmo, dá o que entender lá em 2 de Reis, capítulo 18 e o capítulo 19, quando Ezequias era o rei naquela época. A palavra nos relata que o rei de Assíria, o rei Quenaderibe, não sei se estou falando o nome correto aí, mas nessa época, há 700 anos antes de Cristo, o rei Ezequias enfrentou uma guerra. O rei Ezequias, ele era um poeta, ele compôs muitos poemas e louvores. Alguns também falam que foi Ezequias que compôs esse salmo mediante o que está escrito aqui. E os filhos de Coré transcreveram esse salmo, mas isso no momento não veio o caso. O que eu quero aqui nesta noite, neste momento, poder compartilhar para conosco, você que nos escuta, olhando um pouco a situação que nós estamos, ou seria que o mundo se encontra. Nós estamos vivendo momentos pelos quais as pessoas se encontram encurraladas, não é isso? Ameaçadas, temerosas. Não somente o Brasil em si, mas o planeta em si. Todas as nações estão um pouco aí temerosas, por causa dos acontecimentos recentes desse coronavírus que está rodando por aí. E eu pensando em tudo isso, e meditando nesse salmo, e observando quando o rei de Assíria veio
e encurralou o povo de Deus, naquela época, nós vemos que o rei de Assíria, eles tinham vencido várias nações, eles não tinham misericórdia. E aí nós vemos aqui que os historiadores deduzem que esse salmo foi escrito nessa época. E aqui traz para nós uma grande lição. Este salmista aqui, ele começa dizendo no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Observamos aqui que naquela época, dessa invasão dos assírios contra o povo de Deus, tudo indica que aquele povo que era governado por Ezequias, eles tinham diversas fortalezas, e naquela época era comum haver fortalezas e pedras, onde o povo se buscava o seu refúgio. Só que aqui, o salmista que escreveu esse salmo, ele fala que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e é fortaleza. Entendeu? É fortaleza. Isso dá o que entender, fazendo menção de uma rocha. E ele fala assim, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temos que temer, ou seria, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. Nós possamos observar aqui, que esse salmo aqui também, ele tem uma junção com um pouquinho de escatologia, dos acontecimentos futuros. Nós olhamos as histórias dos povos, das nações, desde o início, é guerra e traz guerras. E esse momento que nós estamos vivenciando, o que nós estamos presenciando, diante dessas crises, não somente na área da saúde, mas também na economia. Nós vemos hoje a economia sendo ameaçada, nós vemos hoje a saúde ameaçada, nós vemos hoje os pobres sendo ameaçados, os governos sendo ameaçados, não é isso? Só que aqui existe uma palavra, eu quero liberar, Deus está liberando esta palavra de consolo. Esse salmo aqui, para nós resumir esse salmo, ele está nos animando, olha bem, ele está nos animando animando você que me escuta, a buscarmos refúgio em Deus, a buscar refúgio, seria força em Deus. E ele diz aqui, ainda que as águas tumultem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aí ele diz, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Observamos que Ezequias, naquela época, sendo instruído por Deus, que as águas na Palestina eram escassas, havia crise de água, mas Ezequias, com a sabedoria divina, ele construiu um açude subterrâneo. E uma das estratégias dos inimigos do rei assírio era fechar, acabar com as águas. Só que Ezequias, com a instrução de Deus, com a sabedoria divina, a palavra nos relata que ele fez um açude no escondido, seja subterrâneo, onde, quando ele se encontra naquela situação, ele fala que existia um rio. E eu quero dizer para você no sentido espiritual, entende? O que esse salmo nos representa, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Eu quero dizer para você, Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva. Então essa palavra aqui, por mais que nós possamos estar vivenciando momentos pelos quais as nações, os governos, as pessoas, as famílias estão
sendo abaladas, ameaçadas, sim ou não? Entramos aí um sistema de quarentena, tudo isso nos deixa temerosos. Só que aqui está dizendo aqui, o salmista, Deus está no meio dela, seria no meio da sua igreja. Deus está conosco, Deus está contigo, entende? E se você crê no Senhor, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de águas vivas. E diz assim: brama as nações, os reinos se abalam. E eu quero dizer algo, olha bem, esse início de crise que o mundo está enfrentando, isso só é o começo do que ainda está por vir. Observamos aí que a economia vai entrar em um colapso, essa é verdade, vai cair-se, mas para ela se levantar, é necessário talvez cair mesmo, entende? E ao levantar-se, né, vai haver-se esforços. Só que isso nós estamos falando no reino terreno. O mesmo ocorre no reino espiritual. Quando nós estamos caídos, você que é um crente, você que é uma serva de Deus, quando nós caímos e nós estendemos as mãos, Deus nos levanta e nós levantamos mais forte. Você pode ter por certo que quando nós estamos encurralados e nós estreitamos as nossas comunhões, ou comunhão, relacionamento com Deus, oração, leitura da palavra, nós, por mais que tiver caído, vamos levantar forte. E aqui o salmista está dizendo assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Por que isso está dizendo? Porque o rei de Assíria havia blasfemado, afrontado Deus vivo. E Ezequias, se você ir lá no segundo livro de Reis, aqui no capítulo de número 19, nós vemos que no versículo 15, e orou perante o Senhor dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste céus e terra, inclina, Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Escuta, nos últimos tempos, ou seria em todos os tempos da humanidade, sempre existe pessoas, governantes, que sempre estão afrontando Deus, blasfemando Deus. E aqui no Brasil não é diferente, ou seria, não está sendo diferente. Só que também no meio dessas ameaças, assim como Ezequias foi diante de Deus e falou: olha, Senhor, como estão nos ameaçando. Eu quero dizer para você, vamos como igreja chegar diante de Deus e colocar a nossa boca no pó, em oração, em clamor, suplicando a Deus que Ele ouve, que Ele faça justiça. Nós sabemos que Deus tem o controle, que Deus tem o domínio, que Deus é o dono do mundo, Deus é o dono dos céus e da terra. Ele tem o poder, Ele é o poder, Ele está no comando. O que Deus quer de nós nesse momento é que nós façamos como o rei Ezequias, quando ele foi ameaçado, quando ele estava encurralado, ele foi e Deus enviou o profeta Isaías para liberar palavras para ele, e ele creu na palavra do Senhor. E aqui nós vemos que esse salmo dá a entender que está interligado nesse tempo. E ele diz no versículo de número 9: ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E olha o que ele diz assim para o povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu quero dizer com todas as convicções, Deus sempre é Deus. Ele nunca deixou e nunca deixará e nunca deixa de ser Deus.
E aqui, o salmista que compôs esse cântico, dá o que entender aqui que ele está, ele está transmitindo para o povo, e falando: aquietai-vos. Alguns historiadores dizem que Lutero, quando recebia uma mala notícia, ele mandava ou buscava o Salmo 46 para louvar, para cantar. Vamos cantar o Salmo 46. Alguns também dizem que aquele louvor, Castelo Forte ao nosso Deus, foi inspirado no Salmo 46. E por aí nós entendemos, sim, que aqui quando o salmista está dizendo assim: aquietai e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero dizer, e aqui já vou encerrando, que por mais que as circunstâncias do momento podem até se agravar, e vai se agravar, mas se não for na área da saúde, vai ser na área da economia, vai se agravar, e se faz muitas vezes necessário para tudo isso. Mas eu quero deixar bem claro e ressaltar, como o salmista aquilo disse: o Senhor dos exércitos está conosco. Alegra você que talvez está abatida, você que talvez está abatido, você que talvez está cansado, está preocupado com o amanhã. E eu venho com essa palavra falar para você neste momento, que o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Ele está conosco, entende? Ele é contigo. E você se lembra quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus falou: ó, eu vou morrer, eu vou para o Pai. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus falou para eles assim: não se turbe o vosso coração, crer em Deus e crer em mim. E lá no final ele disse assim, no versículo 27, ele diz assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não la dou como o mundo dá. Em este mundo nunca vamos encontrar paz. E eu não sei onde está a tua esperança, eu não sei onde está a tua confiança, eu não sei, mas eu sei sim que aqui nesta palavra, e esta palavra nos inspira a colocar nossa confiança em Deus, colocar a nossa esperança em Deus, e com essa confiança saber, como o salmista aqui nos disse: o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Jacó, Ele está conosco. Portanto, não temas o amanhã. Confia no Senhor. Continue esperando. Estreita o teu relacionamento com o Senhor. Estreita a tua comunhão com o Senhor. Aproveite esse tempo, aproveite esse momento para poder ter grandes experiências com o Senhor. E tu verás que você também vai cantar, assim como Ezequias cantou, assim como os filhos de Coré cantou esse Salmo 46, e dizendo ainda: aquietai-vos, como disse o versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esta mensagem eu deixo para que você venha meditar, e o Senhor Deus Todo-Poderoso continue te abençoando, e tenha a você uma paz que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por todos.